Sobre a infância e sobre a adolescência e como é que eu cheguei aqui. Pá, não sei muito bem. Não houve propriamente. Quer dizer, havia alguma cultura em casa de literatura, mas nada assim muito forte. Mas sei lá, olha, se calhar a minha maior influência, posso dizer, foi o meu irmão. Ah, Se calhar foi a ovelha negra da família e foi quem me abriu o caminho para estas coisas das artes e as coisas criativas. Ah, é um rapaz que entretanto, um rapaz que é um homem, mas que entretanto está a fazer outras coisas, mas sempre esteve ligado à fotografia, chegou a estar selecionado para os jovens criadores com trabalhos fotográficos tipo 2 vezes, mas entretanto seguiu o caminho da informática e pronto, não tem nada a ver, mas pronto, foi se calhar a pessoa que me puxou mais para as questões das artes e da cultura. Entretanto, sempre cresci, se calhar por influência dele, a olhar um bocado para o mundo das artes e acabei por estudar na secundária, acabei por escolher a veia de artes. No secundário eu tinha se calhar um bocado de influência dos meus pais, mais a questão da arquitetura, até foram as minhas primeiras escolhas para a universidade, mas entretanto não fui, não fui selecionado e a terceira escolha foi para as Caldas da Rainha, para design gráfico. Pronto, então, às tantas acabei a estudar design gráfico e comecei. E se calhar lá está, uma das influências mais fortes que eu tive nessa altura foi o António Silveira Gomes, dos Bárbara 6. Eu às vezes digo que pronto, não era se calhar a pessoa mais amada entre os alunos no geral, mas para mim se calhar foi a pessoa mais importante do curso, pela maneira como nos fazia abordar o design e uma coisa se calhar muito mais ligada à publicação. Pronto, entretanto saí das Caldas da Rainha, acabei o curso, saí das Caldas da Rainha, trabalhei um ano depois, ou um pouco mais, acabei por entrar no mestrado nas Belas Artes, de. Como é que ele se chama? Design, comunicação e multimédia, coisa assim do género. Entretanto, por influência do Frederico Duarte, acabei por ir trabalhar para o ateliê de Miguel Rios e para a Fundação Leal Rios, que é uma fundação de arte contemporânea. Pronto, e às tantas comecei a trabalhar com alguns projetos editoriais lá. E ao fim de uns 3 anos e meio, acabei por sair. Já estava meio a montar este projeto, já tinha comprado a impressora de risografia. E por qualquer motivo, não sei, cheguei a um ponto em que a questão do trabalho relacionado com o design gráfico deixou de me interessar tanto a veia comercial e passei a me interessar mais pela veia editorial e cheguei a uma altura que queria mesmo trabalhar com coisas físicas e trabalhar com a produção mesmo, com a impressão, com tipografia, muito embora ainda não tenha feito nada relacionado com tipografia, mas era uma coisa que me interessava muito, a questão da serigrafia, tudo o que era produção manual e mais ligado ao início da impressão.
da produção editorial. E decidi-me focar neste, neste mundo dos livros. E pronto, e quando tomei essa decisão, por qualquer motivo, decidi que queria estar perto de pessoas que se calhar tivessem os mesmos interesses que eu, que fossem, não diria propriamente a minha faixa etária, mas pessoas que estivessem ligadas com a maneira como eu vejo, sei lá, como eu vejo a vida e como tenho interesses. Bem, não sei, agora não sei, estou-me a perder um bocadinho, mas pronto, e gostava de trabalhar com artistas, basicamente. E com artistas digo pessoas ligadas à fotografia ou à ilustração, ou à banda desenhada, à escrita também, se vier o caso, uma coisa que ainda não aconteceu, mas se vier essa ligação, não é uma porta que esteja fechada. Eu sou uma pessoa mais ligada às artes visuais, mas não tenho nenhum intuito em fechar o projeto editorial à escrita. Bem, entretanto, mais ou menos já expliquei esta parte. Qual é a formação? Ok, como se iniciou a Rough Enough? Isto foi um projeto que nasceu com mais pessoas. Muito embora neste momento seja só eu, foi uma coisa que se iniciou com mais pessoas. Especialmente a ideia de... Isto começou exatamente com a ideia de comprar a máquina de risografia. Isto começou com um amigo meu, que um dia em conversa começámos a falar em risografia e pronto, lá descobrimos que os dois conhecíamos a técnica e tínhamos alguma curiosidade em produzir coisas com risografia, em perceber como é que funcionava. E depois de algumas conversas, há um dia que eu decidi ir ao LX e encontrei uma máquina para vender em segunda mão, super barata, e pronto, acabámos por adquirir a máquina aos dois. E começámos a pensar, bem, agora temos uma máquina, bem, onde é que isto, o que é que a gente vai fazer com isto? E entretanto soubemos de um projeto, de um concurso da Câmara, que era a Loja no Bairro, em que a Câmara de Lisboa cedia espaços não bem devolutos, alguns estavam bem devolutos quase, mas que cediam espaços vazios da Câmara de Lisboa, uma espécie de um contrato de 6 anos, com renda comparticipada, e acabámos por, ok, isto provavelmente seria interessante pegarmos na questão da máquina e da produção, e concorremos e acabámos por conseguir uma loja em Alfama, na qual eu estive ligado bem durante um mês. Depois acabei por me separar da loja, tipo, montámos a loja. Era um projeto que já estava pensado mais ou menos como continua. O projeto era o FNAF, portanto havia mais ou menos 3 vertentes do projeto. Existe a vertente de impressão, a vertente gráfica, onde produzimos coisas para fora, para outras editoras ou para artistas, produção de múltiplos, de livros, de fanzines, de o que quer que seja que dê para produzir em risografia, que é a máquina com que trabalho. Muito embora como tenha a formação de designer gráfico, já tenha trabalhado com outras coisas, bem, também se as pessoas tiverem interesse ou quiserem, também posso ajudar a produzir coisas noutros meios de impressão. Mas pronto,
o projeto em si está muito focado para já na impressão em risografia. Ou seja, tem esta versão de gráfica, que eu não quero chamar propriamente uma gráfica, mas mais um ateliê de impressão. Pronto, e como trabalhamos muito com edição independente, especialmente com fanzines, com coisas muito de baixa tiragem, acabámos por começar a pensar, ok, temos o espaço, temos esta questão da produção, por que não utilizar o espaço como uma espécie de um hub, não só para ter as coisas que produzimos, mas como estender isto a uma mini livraria onde se juntasse, que é uma coisa que, pronto, em Lisboa agora já há alguns projetos similares, mas na altura não havia quase nada, ou pelo menos eu não conhecia quase nada. E por que não criar um espaço onde se reunissem este tipo de publicações, que para mim apenas se reuniam em coisas como era a Feira Laica ou a Feira Morta. Na altura já era só a Feira Morta, já era só não, porque a Feira Morta acabou por surgir da Feira Laica. E pronto, havia o interesse de criar um espaço permanente onde de certa forma se distribuíssem estas publicações e não apenas em eventos efêmeros. Isto seria a segunda vertente do projeto, e haveria uma terceira vertente editorial, e também meio como o ateliê design, mas mais uma vertente editorial. E pronto, como estava a dizer, o projeto surgiu nessa altura, abrimos este espaço. As coisas, não correram tão bem com as outras pessoas que estavam comigo, que iniciaram o projeto, e entretanto a coisa bifurcou-se, e eu acabei por sair deste espaço da livraria, e acabei por falar com as pessoas. Comecei à procura de um novo espaço para continuar com o projeto, e encontrei o Edgar e a Marta do Roundabout, e vim falar com eles, vim ver os espaços. Quer dizer, já conhecia o espaço, mas como isto era um espaço de residências artísticas e de estadias meio efêmeras, eu não sabia muito bem se poderia utilizar o espaço ou não para voltar a ter um espaço fixo e a voltar a montar o projeto como estava pensado. Bem, no fundo vim falar com eles, e eles abraçaram o projeto e aceitaram ter um residente fixo, que às tantas já lá vão um ano e meio. E pronto, acabei por começar a montar o projeto meio que do zero, porque eu ainda estava a trabalhar com o Miguel Rios para o ateliê design, ainda estava a trabalhar a full time, portanto isto era um projeto muito hobby, uma coisa muito esporádica. Vinha para cá à noite, se tivesse alguma coisa para produzir, a questão quando saí da livraria em Alfama e quando vim aqui para o Roundabout, foi como se o projeto tivesse voltado à estaca zero, ou seja, a questão editorial existia na minha cabeça, mas não existia tempo para concretizar, e estava basicamente a trabalhar
como impressor e como facilitador da produção de outras edições e de outras pessoas. E pronto, vinha para aqui ao fim de semana especialmente. E pronto, e a coisa esteve assim quase durante um ano, até que, pronto, até ao ponto em que que me despedi do trabalho onde estava, e comecei a focar-me 100% nisto. Eu sentia aqui uma espécie de não de um vazio, mas de uma separação entre estes dois mundos da fanzine e se calhar da coisa menos formal, mais informal, mais punk e mais alternativa e mais lo-fi, com outro tipo de publicações que, pronto, no meu ponto de vista, às vezes estão muito ligadas à produção de livros de fotografia, e que são coisas mais ligadas ao circuito mais formal das artes, ao circuito das galerias. No geral são publicações mais endinheiradas, por assim dizer, mas acho que é mais a questão de estarem muito ligadas a pessoas que já estão no circuito das galerias e da arte contemporânea, mais lato. E fazia-me um bocado de confusão este gap. E então surgiu a Feira Pangeias, que basicamente apareceu aqui uma rapariga, que era a Filipa Oliveira. Quando apareceu aqui simplesmente para me perguntar como é que isto funcionava da risografia, e entretanto em conversa calhou ela dizer que já andava a pensar em organizar uma feira com um amigo. E eu basicamente em conversa com ela, pronto, começámos a falar desta divisão e da vontade que provavelmente mais da minha parte, acho que da parte dela provavelmente ela ainda não tinha pensado tanto neste assunto, desta divisão que havia na publicação independente. Mas pronto, ela acabou por ser o gatilho para mim, que já andava a pensar e que já tinha comentado aqui com a Marta e com o Edgar do Roundabout em fazer aqui uma feira, e acabou por ser o gatilho. E acabou por surgir esta ideia da Pangeia, e o nome da Pangeia até surgiu da Filipa. E o nome surge exatamente da vontade em criar um evento onde se tentasse quebrar esta barreira, quebrar esta divisão, em que se juntasse todas as pessoas e todas as editoras, todas as pessoas e artistas que trabalhassem esta vertente mais subversiva e mais independente da publicação, portanto, tanto das fanzines como até das galerias, que no geral são pessoas que não estão nada ligadas a isto e não querem nada saber disto. Nem sequer ter livros à venda num espaço como este. Mas pronto, o objetivo da Pangeia será exatamente chegar a um ponto em que se consiga juntar todas as pessoas que façam este tipo de edições, que são coisas mais artísticas no geral, e tentar quebrar aqui este gap que acho que não sou só eu que sinto que existe, e que às vezes é um bocado triste quando a pessoa começa a pensar nele. E pronto, comecei a organizar a Pangeia, que aconteceu aqui, ainda numa vertente muito próxima da Feira Morta, acho eu, muito próxima da fanzine, porque são pessoas que são
são mais abertas a estes projetos novos e, quer dizer, quando aparece assim um projeto de uma feira e uma pessoa faz um open call, é mais este pessoal que faz as fanzines e que é mais aberto a ir a qualquer tipo de eventos e a qualquer espaço. E pronto, aconteceu a feira aqui no Roundabout. E eu já andava tipo com alguns projetos editoriais bem, já há bastante tempo, alguns já quase há um ano. Especialmente o primeiro livro que eu comecei a pensar foi da Vera Gomes. Bem, que foi um projeto que ficou literalmente um ano nas prateleiras e que só aconteceu, era suposto os livros estarem editados para a Pangeia, mas entretanto organizar a feira e não sei o que acabou por ser um bocado mais, acabou por ocupar mais tempo do que era esperado e acabei por lançar estas primeiras publicações, que foram 3 ao mesmo tempo. As 3 que já estavam pensadas, uma delas já estava produzida, mas que essa que estava produzida acabou na realidade por ser a última a ser pensada. A primeira foi do Mornings After, da Vera Gomes, depois que era uma coisa mais ligada à fotografia, não sei se eu posso chamar propriamente um fotolivro, mas será mais uma fanzine fotográfica. E tinha convidado também já a Amanda Baeza para criar uma publicação e entretanto acabou por surgir mais ou menos em maio de 2015 um rapaz que era o Michael Bennett, que fez uma residência aqui no Roundabout. E esse livro sim foi produzido na altura da residência dele. E pronto, estes 3 livros acabaram por ser lançados umas semanas depois da Pangeia, em outubro, no final de outubro, nos ateliês de artistas. E basicamente essa é a altura, é realmente a altura que para mim começou ou renasceu o projeto da Rough Enough. Terá sido realmente entre setembro e outubro de 2015, ou seja, não assim há tanto tempo atrás. Entretanto, bem, ainda falando um bocadinho do início da Rough Enough, e é uma coisa que faz muita confusão às pessoas, que é o nome. O nome acaba por surgir para já muito ligado à risografia. A risografia é uma técnica de impressão que é um bocadinho suja, por assim dizer, muito mal acabada. E que tem um aspecto muito, lá está a palavra em inglês, poderia-se descrever, tem um aspecto muito rough. O projeto em si não tem uma linha editorial muito definida, acaba por, tal como estas 3 primeiras publicações, quer dizer, uma está ligada à fotografia, outra à banda desenhada, o trabalho do Michael Bennett até para mim é um bocadinho difícil de descrever, será uma coisa muito ligada às artes plásticas mesmo, tipo, é um trabalho mais experimental e completamente abstrato. É uma fanzine completamente abstrata, visualmente. A ideia é exatamente trabalhar com jovens artistas e com pessoas que estão um bocado
à margem, à margem do mundo das artes, talvez, ou que estão no início, ou que têm um trabalho um bocado mais subversivo. Não vou dizer que as publicações que tenho neste momento sejam propriamente subversivas, mas é um interesse que eu tenho, em que se calhar foi uma das coisas que faltou dizer ao início, que pronto, se calhar uma das maiores influências quando comecei a tomar atenção a este mundo das publicações independentes foi exatamente as publicações da Silicon Carne, que algumas delas tinham um caráter muito punk, tinham coisas ligadas algumas coisas ligadas mesmo ao mundo punk, à filosofia punk, ao anarquismo, às questões sexuais mais marginais, e eu sempre tive algum interesse nessas questões, e acho que faz um bocado acho que acaba por ser um bocado próximo às minhas filosofias de vida e à maneira como eu vejo a cultura e a sociedade. E pronto, a questão da linha editorial é que também tem todo o interesse em abarcar estas questões mais subversivas, mais marginais, mesmo que às vezes sejam uma como é que eu digo? Mesmo que esta abordagem seja mais ligada a questões mais visuais, mais estéticas, que eu acho que neste momento, pelas publicações que aqui estão, são mais estéticas e não têm tanto um cariz politicamente subversivo. A questão da tiragem não terá sido assim muito pensada. O projeto em si, quer dizer, não tem apoios financeiros, não tem nada, é completamente financia-se por ele próprio, mal, muito mal. Ou seja, as publicações nunca podem ter uma tiragem muito grande. Acabam as 4 publicações que foram criadas, que foram lançadas até agora, têm todas 100 exemplares. Acaba por estar um bocadinho ligado ao meio de produção, à risografia, que acaba por não ser muito, para publicações com menos tiragem, acaba por não ser assim tão economicamente vantajoso. É um meio de produção que é feito para pequenas e médias tiragens, mas quando falo em pequenas tiragens não inclui sequer 10 ou 20 ou 30 cópias. Portanto, normalmente o que eu aconselho, o que eu até aconselho às pessoas que me vêm às vezes pedir orçamentos para publicações, é no mínimo umas 50 cópias à volta disso. E pronto, e a questão de serem sempre, ou até agora terem sido sempre publicações com 100 cópias, acaba por ter a ver com a distribuição. Não tenho distribuição, basicamente é a Rough Enough que se distribui a si própria, aqui no espaço, na livraria. Vendemos os livros aqui, vendemos os livros online. Há um interesse muito grande em ir a feiras e em ir a eventos,
tanto em Lisboa como fora de Lisboa, como até fora de Portugal. E é uma distribuição muito. Acaba por ser uma distribuição inexistente, né? Tipo, não tem distribuição. Ahm, ah, ou seja, também não faz, como não há distribuição, também não faz muito sentido estar a fazer tiragens muito maiores. Ahm, existe, existe o problema também de. Também não há distribuição porque as publicações são completamente marginais, no sentido em que não são legalizadas em nenhum sentido, não tem um ISBN, não tem nada disso, porque políticas que. políticas económicas, uma pessoa não concorda muito. É um bocado difícil desde há 3, 4 anos atrás a questão de legalizar uma publicação era uma coisa relativamente simples, não tinha custos. Entretanto, sabe-se lá por imposição da Troika ou não, acabou por se cobrar e ainda é uma quantia para quem faz este tipo de publicações, que ainda é uma quantia relativamente elevada, não é? Porque uma pessoa tem que pagar um X para se inscrever na Sociedade Portuguesa de Autores, quer dizer, não sei se é na Sociedade Portuguesa de Autores, mas agora estou-me a esquecer onde é que é. Mas uma pessoa tem que pagar um X para se inscrever, depois tens de pagar um X para adquirir um ISBN, depois tens que não sei o quê, depois questões das finanças e e pronto. E é uma catrefada de papelada e de dinheiro que se gasta e coisas que numa tiragem de 100 exemplares acabariam por encarecer demasiadas publicações e não é esse o objetivo. O objetivo é que as coisas tenham a possibilidade de ser o mais acessíveis possíveis. E pronto, acho que basicamente são estas contingências que acabaram por me fazer pensar neste número redondo que é o 100, que são as 100 unidades. Como é a recepção por parte do público, sei lá. Essa questão não sei muito bem como responder, até porque este projeto é bastante recente. Mas cada publicação terá a sua receptividade, até porque são bastante diferentes entre si. Eu acho que no geral esta questão de publicação independente é para além de ter toda uma envolvente política à volta dela, se calhar algumas pessoas que produzem este tipo de objetos nem pensam muito no assunto, mas tem uma coisa política de afirmação, são objetos que da maior parte das vezes surgem, lá está, chama-se publicação independente, porque muitas das vezes surgem exatamente fora de contextos editoriais, são artistas, muitas das vezes é nome próprio, que criam os livros, que distribuem os livros, e isso dá uma liberdade incrível às pessoas de criarem os objetos que bem lhes apetecer, de dizerem o que bem lhes apetecer, de exprimirem as opiniões políticas que bem lhes apetecer, ou exprimirem exatamente a vontade de não quererem exprimir opções políticas nenhumas ou whatever, mas
É exatamente, acho que tem mais a ver com o contexto em que a publicação é criada, e desta liberdade total que a pessoa pode ter, uh, do que com contextos económicos ou com contextos de distribuição. Obviamente que a questão da quantidade de livros que se produzem acaba por enquadrar um bocado isto. Tipo, é muito raro haver quem produza mais de 500 livros, 1000 livros. Às vezes são coisas muito raras. Para além, sim, sei lá, para além do contexto da Silicon Carne e de algumas editoras de banda desenhada, mais ligadas à banda desenhada, ou de galerias, lá está, que produzem livros de artista, ou que produzem livros relacionados com exposições ou com monografias, whatever, que têm uma estrutura que lhes dá uma almofada económica muito maior. Mas a maior parte das pessoas e dos coletivos destas pequenas editoras não têm esta estrutura e acabam por fazer edições muito pequenas. Mas acho que no fundo para mim a maneira como eu vejo tudo isto é uma coisa, é muito mais virada com a questão da liberdade de criação, da vontade da maior parte das pessoas criarem os seus próprios objetos, muitas das vezes de os imprimirem por elas próprias, e de o quererem mesmo fazer por gosto e por criarem objetos que não seriam possíveis de outra maneira. Basicamente esta publicação chama-se Hollow, da Amanda Paraíso. É a segunda publicação da Rough Enough. Surgiu de um convite para a Amanda para criar uma zine de banda desenhada. Ela acabou por fazer esta proposta, que eu achei engraçado, e no fundo eu não lhe pus nenhuma limitação, nem em termos de tema, nem de formato, nem nada. A única limitação seriam no máximo usar 3 cores. E ela acabou por fazer esta BD que me surpreendeu. O meu objetivo seria mesmo ser surpreendido, porque é uma coisa que sempre me aconteceu com o trabalho dela. Sempre me surpreendeu pelas narrativas, pela parte, até mesmo pela parte visual que ela tem, mas especialmente pelas narrativas. Sempre achei que ela era super criativa, e tem uma veia meio surrealista, quase abstrata às vezes. Aliás, tem muitas coisas que nem sequer texto tem, uma narrativa visual. E achei super interessante ela acabar por fazer esta história com base em alguém que está a estudar, a fazer uma tese de mestrado ou uma tese de doutoramento. Não percebes muito bem, mas está uma pessoa que está a
fazer um trabalho de investigação e começa aqui uma divagação. Acho que toda a gente já fez uma tese, tem aqueles momentos em que passa tanto tempo a olhar para aquilo que às tantas começas a já quase a ter alucinações do trabalho que estás a fazer. E achei super interessante ela ter ido buscar essa ideia e no fundo há aqui uma personagem que está a ter uma espécie de crise filosófica, de crise existencial, de crise sei lá o quê, e está meio perdida neste mundo completamente surreal em que quase viaja aqui em dimensões, em buracos e passa por universos paralelos quase. E depois isto também achei interessante ela deixar a história aberta no fim, em que apenas tem uma sugestão de cenários, em que a pessoa, se quiser, pode completar a história e fazer do livro tipo uma edição única, ou seja, dos 100 livros que foram produzidos. Todos eles podem ser personalizados pelo espectador, se quiser, e ter uma história única. Esta é a quarta publicação da Rough Enough. Chama-se How Hard Do You Try When Seeing, da Maria José Crespo. Maria é uma artista mexicana que eu conheci aqui em Lisboa, que veio cá fazer uma espécie de uma formação em fotografia. Acabou por desenvolver um projeto em que ficou meio fascinada com a luz da cidade, a maneira como a luz reflete na arquitetura. Ela diz que nunca viu um sítio onde visse tantos reflexos, tanta maneira diferente de a luz se refletir pela cidade, e acabou por fazer um trabalho fotográfico sobre isso. O livro em si está feito, tem uma edição, de certa forma tentámos criar uma narrativa com os diversos tipos de reflexos que ela encontrou, e basicamente esse é o fio condutor do livro, em que começamos aqui atrás com reflexo nos vidros, aqui um reflexo direto da luz nos vidros, aqui já é um reflexo indireto em paredes. Tentámos sempre também encontrar algum fio condutor, não só nos reflexos, mas também no tipo de edifícios onde estes são projetados ou refletidos. Aqui voltamos outra vez aos reflexos diretos em janelas. Mas enquanto lá atrás começávamos num edifício que era mais antigo e tivemos aqui umas paredes de pedra, coisas assim do género, aqui voltamos a uma coisa mais contemporânea, um aspecto mais brutalista. Pronto, o livro depois tem estes spreads para tentar dar um bocadinho de dinâmica e romper um bocado a narrativa, para não ser tão aborrecida, tão linear.
aqui continuamos com reflexos diretos, mas já envolve reflexos nos azulejos. E passamos do reflexo nos azulejos aqui para... Isto não é em Lisboa, é no Guggenheim. Mas pronto, continuamos aqui com a ideia de um bocado da cena dos azulejos, ou seja, da coisa, uma construção modular. E já agora posso acrescentar que a ideia de utilizar este livro é de uma série que se chama, este é o primeiro livro da série, que se chama Cocktail Monochrome. A ideia será sempre ser uma série sobre livros de fotografia. Pronto, esta ideia da capa de ter uma fotografia é exatamente dar um ênfase à capa, à fotografia, e não uma composição gráfica, não à questão do design ou da tipografia ou whatever, ser uma coisa muito simples em que a fotografia sobressai. E acabamos por escolher esta imagem que aqui está e que na capa é praticamente preta, e acaba por ser... Foi uma questão mais de... Se calhar por ser o primeiro livro, se calhar foi uma escolha um bocado mais consciente de escolhermos, ok, como vamos trabalhar sempre com fotografia na capa, de escolher uma que por acaso criava uma mancha preta no início, e por ser o primeiro livro cria uma questão, se calhar, das pessoas se questionarem um bocado sobre de onde é que este livro surge, o que é que este livro tem, e houve também a ideia de escolher esta porque era a única fotografia que ela tinha que tinha uma pessoa, e acaba por ser uma fotografia completamente diferente das outras, tanto pelo facto de na capa ser uma fotografia completamente abstrata porque é uma mancha preta naquela parte da fotografia, mas por ser uma fotografia completamente das outras em que não há um objeto arquitetural onde está refletida a luz, há sim a parte de trás de um caminhão e há uma pessoa, e pronto, acabamos por escolher isso por ser diferente e não refletir tanto o conteúdo interior e deixar a pessoa se calhar um bocadinho não a questionar-se, porque a pessoa ao princípio não se questiona exatamente sobre o que é o livro e do contexto do livro, mas de esconder um bocadinho qual é que é o conteúdo e o conceito da publicação. Pronto, localmente foi a terceira publicação da Rough Enough. Surgiu de uma residência artística no espaço onde a Rough Enough existe, no Roundabout, do artista Michael Bennett. Basicamente o trabalho dele surge muito com objetos que ele encontra nas cidades onde se trabalha. Ele trabalha basicamente com escultura e com pintura, mas tudo com objetos que ele encontra, especialmente nas pinturas. São bocados de papel, coisas que ele encontra no meio da rua e que chega ao estúdio e os cola numa tela e começa a pintar a partir daí. E entretanto começou a surgir uma ideia de fazermos uma publicação com ele, o que é que poderia ser, o que é que não poderia ser, e acabámos
acabámos por chegar à ideia de fazer uma coisa exatamente com essa coleção de bocados de papel que ele recolheu aqui em Lisboa, e de explorar um bocado as possibilidades da risografia. A máquina em si tem um scanner embutido onde se pode explorar esta coisa da fotocópia. E pronto, todo o livro foi feito com colagens. Na verdade são 3 camadas de colagens, muito embora só tenha 2 cores, há 2 camadas de preto em todas as imagens. E pronto, e todo o livro foi feito com colagens. É um livro que foi feito a uma tiragem de 50 unidades. É o único livro. Pronto, todos os outros são de 100. Este é o único que tem uma tiragem mais pequena. E é um livro que nunca, não poderá voltar a ser reproduzido, porque isto foi feito diretamente na impressora. Não há fecheiros digitais, não há nada. Isso torna uma publicação diferente das outras 3 que já publicámos. E é diferente também por ser uma publicação completamente abstrata. Esta, sim, eu diria 100% ligada às artes visuais. The Mornings After foi a primeira publicação da Rough Enough. Surgiu de um projeto coletivo em que no fundo o projeto era coletivo, mas não era porque éramos 4 pessoas a trabalhar neste projeto, mas era suposto ser lançado um tema de 3 em 3 meses, em que cada pessoa era convidada a desenvolver um projeto fotográfico durante esses 3 meses baseado nesse tema. Ou seja, cada uma das 4 pessoas desenvolvia um projeto autónomo. E a Vera, que é a minha amiga, eu também fazia parte do projeto, acabou por desenvolver este trabalho em que basicamente o tema seria esta frase ou esta parte de um poema que sai de uma música, que é: há dias de manhã em que à tarde não se deve sair à noite. E surgiu-lhe a ideia de colocar uma câmara analógica ao fundo da cama e todos os dias de manhã tirar uma selfie, uma espécie de uma selfie. Seria a primeira, ou praticamente a primeira coisa que ela faria de manhã. E criou uma espécie de um diário em que tudo o que está escrito por baixo das fotografias se refere não ao próprio dia, mas ao dia anterior. Portanto, a ideia é o espectador fazer aqui uma analogia com a expressão com que ela acorda e com o que se passou no dia anterior, na noite anterior. Isto, para quem a conhece, tem algumas histórias, algumas referências interessantes à vida pessoal dela. Ela estava a começar uma relação exatamente com este rapaz que aqui está. De vez em quando aparece no livro. Mas pronto, é uma coisa muito pessoal. Provavelmente é a publicação mais pessoal que nós publicamos. E acho que tem um interesse
tem um interesse específico de ser uma espécie de uma fanzine de fotografia, mas com uma abordagem muito informal ao que pode ser a abordagem de fazer um livro relacionado com fotografia.